A gente pensa que isso é ter fé, mas me diz uma coisa, meu irmão. Quais as circunstâncias da vida requerem mais fé e dependência de Deus? Por exemplo, a gente estar numa situação, ver uma situação e crer que Deus pode mudar essa situação, ou então, queridos, nós vivermos uma situação do impossível e termos fé para conviver com ela. O que requer mais fé? Primeira ou segunda? Segunda. O que é que requer mais fé? Você estar sem emprego e pedir para Deus abrir umas portas de um emprego para você e você até conseguir? Ou então você viver uma fase da sua vida sem emprego, mas com grandeza na alma? O que requer mais fé e dependência de Deus? A primeira ou a segunda? O que requer mais fé? Orarmos para Deus e pedir para Deus tirar a tentação da gente? Ou então, queridos, atravessar uma fase da nossa vida sendo tentados sem Deus tirar e mesmo assim a gente vencer? Primeira ou segunda? Segunda, isso requer mais fé. Isso requer mais dependência de Deus. O grande problema nosso é que nós vivemos numa dimensão menor da fé. A gente vive numa dimensão menor, porque viver numa dimensão maior da fé é vencer mesmo que as circunstâncias não mudem. Mesmo que as circunstâncias não se revertam, é atravessar o impossível contando com a graça de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus te basta, meu irmão. É a graça de Deus que te basta. Amém? Agora, nesse texto que a gente leu, há uma história do impossível também. Não sei se você prestou atenção nessa história. Mas qual é o contexto aqui para você entender? Davi havia pecado. Adulterou com Batseba. Ele conspirou contra o companheiro dele, Urias. E Urias morreu. E ele acabou tendo um filho com Batseba, que não era sua mulher. E ela engravidou e veio a palavra do Senhor dizendo: este filho vai morrer. Este filho que for nascer, ele vai morrer. E o profeta diz isso para Davi. E Davi se enche de culpa. E a Bíblia diz que Davi, ele se tranca no quarto, ele se deita no chão, diz o texto, e ele jejuou por 7 dias, prostrado no chão, sem se levantar. Ou seja, ele não ia... As necessidades fisiológicas dele eram no chão. Era lá que ele ficava. Ele não tomou banho, não escovou o dente. Ele ficou por 7 dias prostrado no chão, buscando e orando ao Senhor para que Deus poupasse a vida do filho dele. Mas não teve jeito. O que aconteceu? O que aconteceu com a criança? Morreu. E aí Davi recebe a notícia, diz o texto, e ele se levanta, ele toma banho, ele troca de roupa, ele entra no santuário de Deus, e ele adora a Deus, e ele mandou preparar uma comida, mas os seus servos, os seus companheiros não entenderam. E os servos disseram assim: poxa vida, não dá para entender a posição de Davi. Enquanto o filho dele estava doente, ele buscava a Deus, e ele chorava diante de Deus. Mas agora que o filho morreu, o que ele está fazendo? Ele se levanta e toca a vida dele. O que aconteceu com Davi? Por que ele não busca mais a Deus? E aí Davi disse: olha, enquanto o menino estava daquele jeito, eu fiz o máximo, eu orei, eu jejuei, eu me prostrei, eu busquei a Deus, mas não teve jeito, não tem mais como eu trazer o menino de volta, e eu preciso continuar a minha vida. E aí diz o texto que ele se levantou, ele tomou a sua mulher, a Batseba, e ele se deitou com ela, e ele teve um outro filho chamado Salomão, e a Bíblia diz que Deus o amou. E Deus o amou. Então, a gente tem que entender o seguinte, queridos, que diante de uma situação, enquanto houver jeito, ore. Enquanto houver jeito, jejue. Busque a Deus. Vá trabalhar, faça algo, se mexa, enquanto houver jeito. Mas a pergunta que eu quero trabalhar com vocês aqui nesta noite é outra. O que é que nós devemos fazer quando não tiver mais jeito mesmo? O impossível continuou sendo impossível. O que a gente tem que fazer? E aí eu vou dar alguns passos para vocês, para nós aprendermos juntos nessa noite. Amém, queridos? Amém?
O que é que nós devemos fazer diante de uma situação irremediável? Primeiro, enfrente a realidade como ela é. Vamos repetir? Não fica tentando, meu irmão, maquiar a verdade. Não fica tentando maquiar a verdade. Sabe por que tem muita gente que não tem triunfo na vida? Por que as pessoas não têm vitória? Porque elas têm medo de enfrentar a verdade, de olhar para a realidade. Elas acabam fugindo da sua realidade de vida. Logo elas diriam assim: ah, mas se ele não tivesse morrido seria maravilhoso. Mas ele morreu. Ah, Ronaldo, se eu não tivesse perdido o meu emprego seria maravilhoso. Meu irmão, mas você perdeu. Ah, Ronaldo, poxa, se eu não tivesse perdido o meu casamento seria maravilhoso. Meu irmão, mas você perdeu. Ah, Ronaldo, se eu fosse mais bonito. Mas você é. Enganei vocês. Ronaldo, se eu fosse milionário, tivesse muito dinheiro. Mas você não tem. Encare a sua realidade. Infelizmente, nós negamos aquilo que é verdadeiro a nosso respeito. E sabe qual é o grande problema, queridos? É que muitas igrejas, infelizmente, elas mostram para as pessoas uma realidade que não é verdadeira. E as pessoas acabam entrando numa espécie de Disneyland espiritual. Parquinho de diversão espiritual. E então elas acabam ficando, sabe como, queridos? Descoladas da realidade delas. Elas tentam sair da realidade delas. De repente a sua realidade nessa noite, meu irmão, sei lá, alguém de repente pode ter aqui o vírus do HIV. É a sua realidade de vida hoje. De repente você perdeu o seu marido. É a sua realidade hoje. De repente você perdeu o seu emprego. É a sua realidade. De repente você sofreu um acidente e perdeu uma perna, por exemplo. É a sua realidade. É a sua realidade de vida, meu irmão. Encare a sua realidade de vida como ela é. A gente tem que ser contra essa coisa, viu, gente, de fugir da realidade. Nós precisamos ser contra isso e entrar numa espécie de um outro mundo, achando que mentindo para a gente mesmo a gente vai ficar melhor. Tem gente que pensa assim, que tentando se enganar vai se sentir muito melhor, queridos. Ah, se eu fosse mais rico. Ah, se eu fosse criança, seria maravilhoso. Às vezes eu fico pensando assim, né? Puxa, a vida era tão bom. Às vezes a gente comenta, né? Quando criança, meu filho fala assim: ah, pai, eu queria ser adulto logo. Eu falo, mas por que, filho? Não, porque eu queria mandar. Figura. Eu queria. Eu falo, filho, aproveita que você é criança, filho. Às vezes eu tenho saudade daquela época que nós viajávamos quando menores, né? Meus pais viajavam com a gente de férias. Imagina, 7 filhos, né? E a gente ia lá para a praia e ficava um mês de férias com a família. E como era maravilhoso.